irmãos, com a paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui hoje, mais uma vez, para a nossa live, né? Hoje com um tema muito interessante para nós. Vamos abordar a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Me chamo Selmo Oliveira, estou coordenador e professor da IBD na congregação Salmo 126, no bairro Aquaville, Tucunaé. Hoje eu tenho a honra de receber como convidado o pastor e professor Josafá Alberto, e aqui atrás de mim, aparecendo ali no fundo, minha prima Roseli, pastora Roseli, lá de Sorocaba, da Igreja Chama, que faz parte da Igreja Chama agora. Nós é motivo de alegria estarmos aqui hoje. Pastor Josafá, as suas palavras iniciais aqui para nós, como é que o senhor se sente, o que o senhor espera a respeito desse tema, de modo especial. A paz do Senhor Jesus, professor Anselmo, a sua prima e a todos aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Será um momento de grande aprendizado, haja visto que ser um tema propício para a época em qual nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que Deus, com certeza, vai falar ao teu coração, vai te ajudar, você que é professor. Nós estamos aqui para também facilitar, tem muitos professores que vão estar nos assistindo, e você vai poder acrescentar um pouco mais a sua aula, e eu tenho certeza que você será um instrumento de Deus também, assim como esperamos que Deus nos use para que a sua vida seja edificada e abençoada, e continuar sendo abençoada. Deus abençoe e vamos, porque vai ter muita coisa boa. Glória a Deus, que maravilha. Bom, lembrando a todos, a vocês que estão assistindo agora, que não são inscritos no canal, que vocês se inscrevam no canal, e possam curtir também a nossa live. Mandem perguntas, podem mandar perguntas para nós, à medida do possível a gente vai respondendo dentro da live, e quando nós não conseguimos responder todas as perguntas, nós iremos respondê-las depois, através do comentário, amém? E vai iniciar com o pastor Josafá, depois a gente vai chamar a minha prima Rosa também para poder dar a sua palavra. Então vamos começar falando sobre o texto base que nós escolhemos. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20, porque esse trecho é tão relevante quando se trata da doutrina do pecado. De acordo com a lição, como a Bíblia define o pecado, pastor? Olha, a Bíblia, ela define o pecado como errar o alvo. E o texto de Romanos, capítulo 3, de 9 a 20, Paulo, o escritor diz assim, não há, no versículo 10, não há, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E no versículo 12, ele diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então o escritor aos Romanos, ele é enfático, é uma mensagem direta. Ele diz, não há nenhum justo sequer. Então, se todos se fizeram inúteis e todos foram colocados debaixo do mesmo pecado, ou seja, para que todos pudessem ser justificados, todos foram colocados debaixo do pecado, seja judeus, gregos, seja gentil, não importa. A palavra de Deus diz que o pecado, ele arruinou a vida de todo ser humano. Então Deus, para não fazer acepção de pessoas, ele colocou todos nós debaixo do pecado. E a Bíblia diz que pela lei, olha o que o escritor diz, ele diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante pelas obras. As obras não justificam nada. A lei, ela veio apontar o pecado. A lei, não há perdão na lei. A lei aponta o pecado. Só há perdão, só há redenção na graça através de Jesus Cristo, através do Calvário. Então, no Calvário, nós não temos mérito nenhum. O homem não tem mérito nenhum na salvação, no processo da salvação, que é a morte vicária de Cristo na cruz por nós. Então, a doutrina do pecado, ela só torna-se importante na vida daquelas pessoas que também valorizam o Calvário. Porque se a pessoa não entender a doutrina do pecado, o que é pecado, o que ele gera na mente do ser humano, no coração do ser humano, ele não vai entender Calvário. Então é preciso entender o que é pecado, aonde surgiu, o que é o pecado e como é que o homem pode ser resgatado somente através de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Pastor, a gente viu, né, vê na Bíblia, entende da Bíblia, que o pecado ele veio, né, pela desobediência. Né? Ele veio através, né, do primeiro casal que foi colocado, né, no paraíso para que ele tivesse vida para sempre. Mas eles, através da serpente, desobedeceram uma ordem direta de Deus, que no caso a ordem era para Adão. Mas Eva, ela deixou-se levar pelo convencimento da serpente, então o pecado entrou no mundo. E nós vemos que dentro da história, né, se nós formos folhear a Bíblia, entender de Gênesis, né, ao Apocalipse, dentro da história geral da Bíblia, a maior dificuldade que o povo, né, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, era obedecer. Porque Deus ele ele tem, né, na verdade, a pretensão de que todos nós sejamos salvos. Né? Então ele quer que todos aqueles são salvos. Mas, como nós lemos na leitura de Romanos 3, o mundo todo estava em pecado. Então não havia um justo sequer. Aí eu lembro imaginando a passagem de Isaías, capítulo 6, versículo 8, onde Deus fala: a quem enviaremos nós? Quem irá por nós? A quem enviaremos? Isaías ali faz um tipo de Cristo. Diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então, vamos agora falar a respeito do conceito, né, de universalidade do pecado apresentado na lição. Como o pecado de Adão afetou toda a humanidade? Como essa compreensão ela afeta a visão do ser humano em relação à sua condição pecaminosa? Eu creio que é através de Gênesis, aonde ali a Bíblia vai narrar a origem do pecado no homem. Né? No homem, o Senhor já disse bem que é a obediência. O Senhor ele colocou dizendo para Adão: tá, de todas as frutas e árvores você pode comer, menos essa árvore. E a Bíblia diz que foi gerado no coração de Eva. O diabo não obrigou Eva a comer a fruta. Isso. O diabo não colocou pecado na Eva. O diabo ele deturpou a palavra. E quando ele colocou em xeque a palavra, assim como nós vamos ver agora, o diabo ele relativizou o pecado na vida de Eva. E Eva, quando ela gera dentro de si o pecado da desobediência, quando ela pega e come do fruto e leva para Adão comer também. Então o pecado ele gera através da desobediência. Eva ali, o Adão errou o alvo. Qual era o alvo deles? Obedecer. Simplesmente obedecer. Tinha milhares de frutos, tinha milhares de árvores, mas uma só. Deus disse: eu quero só essa. Só isso. E a Bíblia diz que gerou-se o coração. E a Bíblia diz assim: vendo que o fruto era gostoso, desejável. Ou seja, ela gerou dentro de si o pecado. E ela errou. Ou seja, e através do pecado de Eva e também de Adão, né, que no hebraico o pecado é ratá, né, e no grego hamartia, ambos estão falando ali do pecado, se tratando do pecado, errar o alvo e também a conotação de pecar moralmente diante de Deus. Então, quando Deus criou o homem inocente. Deus não criou o homem no pecado, Deus criou inocente, que é a dispensação da inocência. A partir do pecado, ele veio para a consciência. E a partir daí, das dispensações, é que Deus foi tratando, Deus foi preparando o ser humano para a grande plenitude, que é o cumprimento de todas as promessas de Cristo, e Deus enviou o seu Filho. Então, o pecado ele se torna universal na vida do ser humano. Por quê? Porque o pecado passou, né, o que nós chamamos de pecado original. Né? Então, o pecado ele vem passando de Adão para os seus filhos chegaram até nós. Exatamente porque a partir desse momento, o pecado começou a corroer, começou a destruir. Na realidade, o pecado ele vem desconstruir aquilo que Deus havia colocado no ser humano. Então, essa universalidade do pecado, né, através do pecado de Adão e Eva, ele passou para todos os seres humanos. Então, se todos nós herdamos de Adão esse pecado, então todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, entender que todo ser humano
precisa de perdão e redenção, exatamente isso que a palavra, é isso que a ideia de Deus era exatamente conscientizar o ser humano. Todos pecaram. Ah, eu sou bonzinho. Lá no inferno tá cheio de bonzinho. Ah, eu sou mau. Lá também tá. Então, não é você ser bonzinho. Até porque a Bíblia diz, né, que se todos pecaram, nos tornaram inúteis. Então, o que gera dentro de nós agora são coisas ruins, a não ser pela ação do Espírito Santo e sua palavra, que vai nos reconstruindo novamente através da palavra. Então, se todos pecaram, todos precisam de redenção. Redenção só em Jesus. Então é realmente alarmante perceber que a verdade bíblica pode ser distorcida. Nós vemos, pastor, a respeito do relativismo, né, do pecado. Já vi pessoas dizendo que não tem nada a ver fazer comemoração de Natal, com árvore de Natal e Papai Noel dentro da igreja. Não tem nada a ver trazer para dentro da igreja algumas coisas, tipo festa junina. A igreja evangélica já enfeitada com bandeirinhas juninas lá dentro, né, e inclusive até quadrilha. Então, essa deturpação da doutrina do pecado pode afetar a vida das pessoas? Pode sim. O pecado ele tem um poder corrosivo muito grande. A gente vai ver que o pecado ele foi limitando o pensamento, as emoções. O homem, antes do pecado, ele tinha um relacionamento profundo com Deus, amistoso. A Bíblia diz que a partir do momento que o homem pecou, ele se afastou de Deus, ele foi expulso do Éden. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que até a natureza sofreu as consequências, porque a partir daquele momento começou a vir os abrolhos, espinhos, as pragas. Então o pecado ele tem um poder corrosivo muito grande. Por quê? Porque ele afasta de Deus. E quando o ser humano afasta de Deus, ele deixa de alimentar através das coisas espirituais. E ele passa a ser um ser humano onde o pecado vai corroendo a sua mente, o seu sentimento, e a gente vai ver a corrupção total. Essa corrupção total é exatamente isso que o pecado faz. Ele corrói a mente, moral e espiritual da natureza humana. E a partir do momento que ele vai corroendo, tem aquelas pessoas que aceitam Jesus. E de repente, aquelas pessoas começam a ter o contato com as falsas doutrinas. A doutrina bíblica não é pensamento humano. Não foi o homem que criou as doutrinas bíblicas, mas foi um pensamento de Deus. Doutrinas são verdades imutáveis de Deus nos 4 cantos da terra. Aonde o que é pecado aqui no Brasil é pecado lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, certo? Então o pecado, e com o passar do tempo, como o professor Anselmo está dizendo, o relativismo do pecado, as pessoas vão fazendo com que o pecado deixe de ser uma doutrina bíblica para ser interpretado segundo a bel prazer. Então, se a pessoa gosta de tomar uma cerveja, ele começa a dizer que a cerveja não é pecado. E ele vai, não, só um golinho, né? É só isso. Então, as coisas, pastora Rose e o professor Anselmo, o pecado ele não entra assim de uma vezada só. Então, lá desde Eva, a serpente ela aproximou amistosamente de Eva. Ela não chegou dizendo, eu sou o diabo. Ela simplesmente assim, olha, foi verdade que Deus disse? Ou seja, o pecado ele não chega imediatamente, vai chegando aos poucos. A gente percebe o cuidado de Paulo, quando Paulo escreve as suas cartas, e Paulo sempre combatendo o falso ensino, as falsas doutrinas. E o próprio Paulo diz que nos últimos dias, a palavra de Deus diz que nos últimos dias farão mestres segundo a sua própria vontade. Ou seja, as pessoas iriam escolher quem iria ministrar, quem iria liderar. Ou seja, não é mais o Espírito Santo levantando homens de Deus, mulheres de Deus, para estar liderando. As pessoas vão escolher. Eu não gostei desse pastor, não gostei desse missionário, eu não gostei dessa líder porque assim. A gente não tem que gostar. A palavra de Deus ela é espada. E quando a palavra não te constrange, quando a palavra não mexe com você, tem alguma coisa errada. Então, esse relativismo da doutrina bíblica do pecado
é que tem levado muitas pessoas a se afastarem de Deus. Tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus afastado de Deus. Tem muitas pessoas que se envolvem pensando que estão envolvendo com Deus, mas na realidade essas pessoas estão envolvendo com as falsas doutrinas, com falsos ensinos. Então isso vai entrando dentro da igreja, através dos falsos mestres, através, né, de pessoas que vão relativizando. Relativizar, né, simplificando aqui, é cada um achar o que pensa. Eu acho, né, tem um demônio chamado achismo. Eu acho que é assim. Eu interpreto assim. Eu acho que não tem que achar nada. Né? Eu não tenho que achar nada. Né? O professor Anselmo não tem que achar nada. O rabino não tem que achar nada. O que está escrito na Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. O que está escrito, está escrito. Então, esse relativismo tem feito muitas pessoas. E a gente vai ver, né, os doutrinadores. A gente vai ver Karl Marx, o Kant, né, e muitos outros aqui, o Leonardo Boff. Então, essas doutrinas, esses ensinamentos, são pessoas que também chamam de teleologia. Né? Teleologia é exatamente as pessoas interpretar a teologia do jeito que eles querem. Então, eu penso que é assim, e isso vai entrando dentro das igrejas e as pessoas vão se transformando. O templo, né, num ambiente de festa, num ambiente de descontração, um ambiente que as pessoas vão ali, é como se ela tomasse uma dipirona, passou dor de cabeça e voltasse para casa. Ou seja, vai tratar o sintoma, mas não a causa. Então é por isso que a palavra de Deus, a doutrina do pecado, essa doutrina que está dizendo, olha, o pecado vai te afastar de Deus. O pecado, eu já sou crente. Pastor, estou livre do pecado? Não, meu irmão. Nós só estaremos livres definitivamente da ação do pecado de que nós somos arrebatados ou o Senhor nos chamar. Porque enquanto nós estivermos vivos, o pecado vai tentar sim, entendeu? Nos afastar de Deus. Mas enquanto nós estivermos perto de Deus e perto da sua palavra, o Espírito Santo vai estar sempre com seu poder regenerador, nos regenerando, nos aperfeiçoando até aquele dia. Glória a Deus, transformando a nossa vida. O povo, a pessoa, o ser humano, ele pode ser regenerado, né? Como está aqui na lição, né? Que nós podemos ver, né? No final do último parágrafo do subtópico 2, que fala assim, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo, né? E aí, agora nós vamos terminar a lição falando a respeito do que? Da corrupção total. Olha, a corrupção é algo que está inerente ao nosso país, ao nosso Brasil. Nós vemos que o Brasil ele é como se fosse um curso de pós-graduação relacionado à corrupção. E a gente vê pelo Brasil aí o toma lá da cá em todos os lugares, né? Tanto na parte política como também na parte, né, que nós falamos de empresas privadas mesmo, que você consegue um trabalho lá somente se você dá ouvido da pessoa. Então isso tem trazido para dentro da igreja muitas vezes uma má influência, porque a gente vê alguns irmãos, a gente que está convivendo, né, diariamente com várias pessoas, pastores, e a gente vê que eles estão acostumados com isso e estão achando isso quase que normal, né? Como essa corrupção afeta a capacidade do ser humano de tomar iniciativa no processo de regeneração, pastor? Que a gente está até comentando aqui que o pecado ele nos afasta de Deus. E quando ele nos afasta, eu longe de Deus, eu vou cada vez mais buscar as coisas que é da terra. E me envolvendo com as coisas da terra, o diabo ele vai ter acesso à minha mente. A gente vê tantas pessoas inteligentes, né, e usando a sua inteligência para o mal. Por quê? Por causa do pecado. É o pecado que vai corroendo, né, a ética, a moral, o civismo, o respeito. Então tudo isso é fruto do pecado, porque o pecado ele vai destruindo, ele vai desconstruindo aquele ser perfeito que Deus criou. Então o mundo ele nos odeia. Sabe por que as pessoas odeiam o mundo? Por quê? Porque o crente ele não dá lucro para as drogas,
o crente não dá lucro para as bebidas, certo? Mas também nas festas dos crentes, reúne 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, não tem facada, não tem roubo. Então o mundo, ele nos odeia. E por causa dele nos odiar, eles criam um mecanismo. Ele vai criando um mecanismo, vai levantando pessoas que, né, vão ideologizar as pessoas através de uma falsa doutrina, relativando o pecado. É a mesma história da Eva. Deus disse mesmo isso. Assim como os falsos mestres dizem. Mas se você acha que é assim, mas você não está sendo tão duro, você não está sendo tão rígido, não poderia ser assim. Não, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é inerrante, palavra de Deus. Então, através da palavra, é que nós vamos combater esse tipo de situações para que isso não entre dentro da igreja. Porque é exatamente isso que me fez lembrar o meu primeiro pastor, que ele diz assim, quando o diabo não empurra, ele puxa. Ou seja, ele vai sempre criar a situação porque ele vai tentar. Porque uma vez que ele entra dentro da igreja e divide a igreja, aquilo que Paulo escreve lá em Coríntios. Lembra quando Paulo escreve aos Coríntios sobre os grupinhos? Aí eu sou de fulano, sou de fulano, sou de fulano. Aí eu sou de Cristo, que era o pior, porque ele não ouvia nem os apóstolos. Então, exatamente, é dividir para enfraquecer. Uma vez que se divide, uma vez que cada um acha que é mais santo do que o outro, quando um acha que é mais perfeito do que o outro, quando um acha que está lá dentro do céu, isso vai exatamente fazendo aquilo que o pecado ele faz. Ele vai destruindo, ele vai dividindo, ele vai afastando. E somente através da palavra e do Espírito Santo, regenerando as nossas mentes e nos dando graça e entendimento para se afastar dessas falsas doutrinas, dessas ideologias malignas, para que a gente possa permanecer no Evangelho. E aí, são os remanescentes que fazem isso. Tá? Não siga a multidão, porque a multidão pode estar caminhando para o caminho largo, porque a Bíblia diz que a porta do céu é estreita, o caminho é estreito, e não é todos que querem caminhar nesse caminho. Nós entendemos que, né, o pecado ele nos afasta mesmo de Deus. E muitas vezes nós damos ouvidos a essas vãs doutrinas que vêm sobre nós dentro da doutrina, né? Então eu digo a você que é aluno da Escola Bíblica Dominical e que está ali estudando conosco, você está aprendendo na Escola Bíblica Dominical a se defender desses ventos e falsas doutrinas. Se você não é aluno, muitas vezes você deixa que dentro do culto, né, pastor, a gente não consegue tirar dúvida do irmão que está lá sentado, porque é o momento de cultuar a Deus, é o momento de você entregar as suas petições no altar do Senhor, né, e no culto você não consegue chegar lá e parar a pregação do pastor e perguntar para ele, pastor, por quê? Levantar um questionamento. Né? Então o questionamento ele vem aonde? Vem na escola bíblica. Se na escola bíblica você consegue, né, questionar o professor consegue te responder ao contento, você vai sair dali edificado no aprendizado. Então eu digo a você que é matriculado, continue firme. Mas se você não está matriculado ainda, vai e se matricule na Escola Bíblica Dominical. Amém? Nós vemos aqui a respeito de teologias modernas, pastor, né? Algumas coisas a respeito do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. Então são três vertentes, né, que nós vamos falar um pouco a respeito. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da teologia do pecado social, né? O que nós podemos associar a respeito disso? Então, aqui o escritor, né, ele coloca muito bem. A tese do pecado social remonta aos concílios de Medellín, 1968, lá na Colômbia, e também Puebla, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio das estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade, que nós chamamos também da doutrina do vitimismo, né? É verdade. Aquelas pessoas assim, não, fulano é mal porque está sem emprego. A pessoa entrou para o crime porque está com falta de oportunidade. Então é exatamente essa teologia do pecado social. Ou seja, não é o pecado
que está fazendo as pessoas trilhar o caminho errado, certo? Mas os problemas sociais. Então, ele é uma forma de relativizar, tais como pobreza, certo? Então, a redenção do pecado não se restringe no aspecto espiritual. Ou seja, as pessoas não vão procurar Deus para poder ser regenerado, mas sim vão criar falsas políticas públicas, certo? Porque as políticas públicas, geralmente, não são criadas para erradicar o problema, mas sim para remediar o problema, certo? Quem estuda serviço social sabe disso, né? Você que tem o estudo da sociedade, se percebe isso. Então, o homem vai se degenerando moralmente, socialmente, exatamente por causa do pecado. É o pecado que faz isso, certo? Não é porque eu não fui para a escola que eu vou me tornar um traficante de droga. Não tem nada disso, meu. É o pecado que está tentando te levar você para o mau caminho. E exatamente essas doutrinas modernas, né, o pecado social, é que vai afastando as pessoas de Deus. As pessoas não estão procurando Jesus, a palavra, para se regenerar, certo? Não vamos criar... até mesmo a igreja, muitas das vezes, deixa de ter uma visão missional para ter uma visão social. Tem pessoas que só ficam dando sopa, mas não oferece o evangelho, não prega o evangelho, não fala de Jesus. Quem é que liberta uma pessoa das drogas? É Jesus. Você pode dar 200 quilos de sopa, pode dar 1 milhão de cesta básica, as pessoas vão continuar nas drogas. O que liberta a pessoa do álcool, das drogas, da mentira, é Jesus. Essa regeneração é só através do poder do Espírito Santo. Então é essa doutrina, falsa doutrina, lógico, né? Que é a teologia do pecado social, que está deturpando a visão do Evangelho. Ou seja, não é Cristo que transforma. Vamos fazer, né, um assistencialismo, porque isso promove o nome da igreja, mas as pessoas estão mudando, as pessoas estão sendo transformadas. É isso aí que nós temos que pensar. Mas a palavra de Deus enfatiza que Jesus pode libertar. Você que está nos vendo, nos ouvindo, Cristo pode te libertar. Cristo pode tirar você deste mundo, desse pecado, mas você só pode se convencer que Cristo te liberta se você se convencer que você não tem domínio do pecado. O pecado é que domina você. Eu lembro aqui um testemunho de um rapaz, que toda vez que eu ia evangelizar, ele disse: não, rapaz, a hora que eu quiser eu largo. A hora que eu quiser, isso não me domina, não. A hora que eu quiser, eu largo as drogas. E eu dizia: não, as drogas estão te dominando. Não, eu que domino as drogas. Esse rapaz morreu sem Jesus. Por quê? Porque ele não se convenceu de que ele precisava de Cristo para sair do seu erro. Ele pensava que ele que tinha o domínio. E acabou que ele morreu, né? E, na realidade, você só pode convencer que você precisa de um Cristo quando você entende que você não pode vencer o pecado sozinho. Glória a Deus, né? É interessante também, pastor, que você está falando a respeito do vitimismo, né? A gente vê muitas vezes pessoas que elas chegam assim: não, se eu tivesse dinheiro, eu não estava nessa vida, né? E a oportunidade para nós, ela é igual, sabe? Nós temos a oportunidade, eu tive muitas oportunidades na minha juventude de ser muito melhor como pessoa, eu falo pessoa, financeiramente, ou mesmo estabilizado, né, em trabalhos, do que eu sou hoje. Mas eu creio que Deus, Ele me deu a oportunidade e eu não abracei a oportunidade, né? É como a pessoa que está lá no álcool, ele tem a oportunidade de deixar o álcool e servir, vir para Cristo, mas ele não deixa, porque não, eu domino, a pessoa falou, mas no fim é dominado, né? Nossa família muitas vezes passou por tudo isso, tem, né, históricos de pessoas que viviam, né, na beira do álcool. Não, eu domino. Quando nós vemos, as pessoas estavam indo, já estavam, né, já apitando na curva, como diz a história. Mas eu estava falando outro dia a respeito disso, que existem dois extremos que nos afastam muitas vezes de Deus, e as pessoas usam isso como uma desculpa muitas vezes. O primeiro extremo deles é a riqueza, total riqueza. Nós vemos lá o exemplo do jovem rico, né? Ele tinha apego ao quê?
não era o mandamento que ele servia, que ele fazia, que ele cumpria, mas era ao seu dinheiro. Aí Jesus veio nos dizer que onde está o seu tesouro, né, está o seu coração. Então nós temos lá mostrando naquele momento em que a pessoa não estava querendo uma salvação, estava preocupado com o quê? Com aquilo que tinha financeiramente. E o outro extremo é a pobreza total. E aí a gente vê, eu vi um testemunho na Etiópia, né, estava lá o pessoal, chegou uns missionários do Brasil lá e começou a conversar com os pastores que andavam de velório em velório, ele vivia preso. Ele estava no velório, podia lá que ele estava lá, prendiam ele e levavam para a cadeia. E daí depois soltavam ele, né, ele corria para velório, para outro velório, para poder lá pregar a palavra de Deus. Aí um dia esse missionário chegou para ele e falou assim: olha, nós estamos do Brasil, lá nós estamos orando por vocês. Ele falou: você está orando por nós? Não, somos nós que estamos orando por vocês. Entende? Então uma coisa assim que às vezes nós achamos que a missão, né, as pessoas que estão lá estão passando por dificuldade, mas eles têm a oportunidade também, e aqueles que buscam realmente, eles encontram a Deus. Não importa onde você esteja, ou na riqueza, ou na pobreza, ou no meio. Sabe, Deus, ele veio para todos nós, como já disse, Deus ele quer que todos nós recebamos a salvação. E a oportunidade é quem? É Jesus. Cristo. Não tem outra pessoa. Né? É o nosso único mediador entre Deus e o homem. Não tem outra pessoa. Não há. Não adianta falarem que há, mas não há. É Jesus Cristo. Né? E a teologia da libertação, pastor, né? A gente viu aqui que ela tem um apreço, né? Uma conjuminância com Karl Marx, né? Dentro do socialismo. E nós vemos que o povo tem tentado implantar o socialismo no nosso país. E, às vezes, né, de forma legal dentro da lei, mas também estão tentando, às vezes, impor isso para todos nós. Né? Isso com relação à igreja. Né? Como nós, como igreja, vamos trabalhar os nossos irmãos, né, para não cair nesse vento de doutrina, né, que está contrária à palavra de Deus. Marx é um dos mais falsos ensinadores que existe na história. E é um dos mais conhecidos, um dos mais falados. Né? Marx, você vai o final da vida de Marx, camarada, né, numa extrema miséria, em todos os sentidos, mas é um camarada que influenciou e influencia até hoje, né, milhares de pessoas. E Marx pregava, né, uma falsa libertação, a falsa libertação de Marx, onde ele colocava, né, que era possível o povo tomar o controle, né, do governo e o povo governar e dar tudo bem, né, sendo de comum acordo, chamado do comunismo. E essa doutrina, e Marx, né, usou da sua influência e influenciou muitos outros. Né? E aqui o escritor ele cita, né, que no Brasil, Leonardo Boff, né, Gustavo Gutierrez. Então, esse ensinamento que eles querem, né, que os cristãos, é que a gente possa interpretar a teologia fora da Bíblia. Eu te pergunto como? Como que eu vou interpretar a teologia fora da Bíblia? Então não é teologia. Porque teologia, teo é Deus, estudo sobre Deus. Né? E a Bíblia diz, cuidais ter na Escritura a vida eterna. Então a Bíblia é a revelação de Cristo. Então a ideia deles é interpretar a moral, a ética, não dentro dos padrões bíblicos, mas aquilo que eles pensam. Certo? Ou seja, se a Bíblia diz que é pecado, exatamente eu vou relativizar de novo. Vou dizer, não, eu vou interpretar esse ensinamento aqui, mas fora da Bíblia. Eu vou interpretar a Bíblia, eu vou trazer como se fosse uma Bíblia para a pós-modernidade. Ou seja, é a Bíblia que deve adequar a mim, os meus gostos, aquilo que eu penso, não ao contrário. Né? Porque eu que preciso da Bíblia para que eu possa ser regenerado. A palavra de Deus que vai nortear o meu pensamento, a minha moral, a minha ética, mas essa teologia da libertação é exatamente isso. E muitas pessoas têm seguido isso, né? E nós chamamos de
dos pensamentos progressistas. Pensamento progressista é exatamente as pessoas fazem o que quer, vivem do jeito que quer e ainda coloca Deus no meio. Acha que está agradando Deus, acha que está indo para o céu. Não, ninguém pode me julgar, ninguém pode falar nada de mim, porque se eu me ofender, eu já vou logo levar na justiça, vou meter logo um processo. E os ensinamentos bíblicos, como é que fica? Não é verdade? E a gente vive esse ataque progressista porque a lei garante que você tem direito de expressão, a lei garante que você tem direito a professar sua fé, a lei diz que o espaço de culto ele é inviolável, certo? Ou seja, não estou falando só do cristão, estou falando do católico, do macumbeiro. Ou seja, o espaço de culto ele é inviolável, certo? E hoje a gente vê exatamente essa ideologia progressista invadindo os templos. O pastor não pode mais ministrar contra o pecado. Não se pode mais pregar o que é pecado e ser contra o pecado. Porque se algum ouvinte dissesse, não, mas eu acho que não seja assim, e ele mete um processo, muitas das vezes, o sistema vai de contra quem está pregando a verdade. Esse é o sistema progressista. E não é isso que nós estamos vivendo hoje em dia? Mas por que isso acontece? Porque lá atrás a igreja se calou. Lá atrás a igreja fez, né, não levou a caso essas doutrinas que estavam se aproximando. E hoje elas estão tão fortes e tão latentes que hoje em dia hoje não se pode mais pregar contra o pecado. Claro, a lei, os progressistas, mas a palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus continua a mesma. A palavra, ela é ontem, hoje, amanhã e para sempre. A palavra de Deus não muda pelo fato de você ou eu não gostar. Não é porque você não gosta porque tem que mudar a Bíblia. Se você não gosta, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Glória a Deus. A gente viu aí um tempo aí, eles querendo tolir algumas passagens bíblicas dizendo que é muita violência, né? E, na verdade, a Bíblia para nós, né, quando nós nos tratamos de Antigo Testamento, não é só história, mas é também para nós termos o contexto de como tudo aconteceu, né? Nós lembramos na aula de teologia que um texto sem contexto, ele é um pretexto para heresia, não é isso? Exatamente. Se eu pego uma passagem simples ali, isolada, né? Uma isolada, nós não conseguimos o quê? É trazer aquilo que realmente a palavra quer dizer. E nós temos que ter esse contexto. E o nosso contexto hoje do Evangelho é o Antigo Testamento, porque tudo vem do Antigo Testamento, ou seja, Jesus ele está desde de Gênesis até o Apocalipse. Jesus está ali. Jesus é o centro da palavra de Deus. Deus já havia, né, tinha esse pensamento. Depois que tudo aconteceu com Adão e Eva, ele já tinha esse pensamento. Ele sabia, ele entendia o coração. Eu sei que nosso Deus ele é onipotente, onisciente, né? E onipresente. Então nós sabemos que ele tem tudo sob o seu controle. Então nós vemos aí o povo querendo mudar a Bíblia, mudar as coisas da Bíblia, dizer não é bem assim, né? Não é desse jeito. Então isso faz com que nós, muitas vezes, que somos cristãos, nos preocupemos, né, na hora de levar a palavra do Senhor no púlpito, né? Hoje em dia, se você pregar, como o pastor falou, sobre pecado, é arriscado ir, né, para uma cadeia. Mas nós somos chamados, né, para levar, né, o Evangelho do arrependimento. Então, aquele que está arrependido de pecar, que venha para Cristo. Isso vai transformar a sua vida. Agora, uma coisa muito interessante, pastor, que eu estava me vendo aqui na lição, é a respeito do liberalismo teológico. Veja bem, quando eu era mais jovem, eu aprendi a respeito de falar sobre fé e razão. Olha só, né? Há uma linha tênue entre a fé e a razão. E aí tem momentos que você tem que usar a razão e não a fé. Mas aí a gente vai lá em Hebreus, né, quando a gente leu lá fala a respeito da definição da fé, né? Hebreus 11, né? Que fala que a fé é o firme fundamento. Então nós temos um firme fundamento de crermos num Deus, né,
que nos tirou desse lamaçal do pecado e nos colocou sobre uma rocha, que essa rocha para nós é o alicerce da nossa casa, é Jesus Cristo. Então nós temos essa consciência. Então pela fé, eu entendo que Deus criou o mundo. Pela fé, eu entendo que Deus mandou Jesus, né, para nos salvar. Mas aí vem esse liberalismo teológico. Aí outro dia eu vi a respeito do irmão falando, né, que muitas coisas na Bíblia são apenas anedotas, como é que chama aquele outro em português, eles chamam em português, que são histórias, né? São storytelling, hoje em dia, não chique, né? Storytelling, que a gente fala. Mas a Bíblia, ela vem mostrando para a ciência, olha só, mostrando para a ciência, tem provado que a Bíblia está com razão. Né? Eu ouvi um podcast, não vi totalmente, né, a respeito do cientista, com aquele pastor Vagnão. Ele falando a respeito que a ciência está conseguindo provar que a Bíblia ela está correta. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse liberalismo teológico. Isso falar, hein? Verdade. Liberalismo teológico. Após a reforma protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Ou seja, através da reforma, que, né, através de Martinho Lutero e os outros, né, claro que Martinho Lutero é o grande, né, o ícone da reforma protestante. Então muitas pessoas começaram a também relativizar, não, vamos modificar. A reforma protestante, ela não foi para reescrever a Bíblia, não foi para ressignificar a Bíblia. A reforma protestante foi exatamente para voltar às doutrinas bíblicas, exatamente para voltar às raízes, aquilo que o professor Anselmo está dizendo, o fundamento, que é a palavra de Deus, entendeu? A Bíblia, Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, certo? A salvação, a fé. Então essa reforma protestante, ela, eu creio ser direcionada por Deus para que o povo voltasse a verdadeiras raízes. Só que muitas pessoas, né, através desse movimento de reforma, eles começaram a ter essa mentalidade de ressignificar a Bíblia. Martinho Lutero não quis ressignificar a Bíblia, ele queria que as pessoas voltassem a pregar a Bíblia, a viver a Bíblia. E hoje as pessoas estão querendo reescrever a Bíblia, estão querendo ressignificar a Bíblia, querendo reinterpretar a Bíblia. E eu te digo, essas pessoas estão reinterpretando, ressignificando a Bíblia para poder buscar um caminho de santidade? Essas pessoas estão visando se aproximar mais de Deus? Ou essas pessoas estão visando encher os seus templos? Pregar um evangelho, um pseudo-evangelho que massageia o ego? Ou essas pessoas estão tentando tirar as pessoas do pecado e se aproximar de Deus? Claro que não. Essas pessoas que estão fazendo isso, a intenção delas é afastar as pessoas de Deus, é massagear o seu ego. Ou seja, as pessoas não serão confrontadas com a palavra. Se a palavra não me confronta, se eu não tenho conhecimento do que é pecado, então não haverá arrependimento. Se não houver arrependimento, não há conversão. Se não há conversão, não há evangelho, não há nada, não há Pentecoste, não há Calvário. Tudo começa através do arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Como é que eu vou me arrepender se eu não me conscientizar que eu tenho pecado? Que o pecado está tentando me degenerar. Então esse liberalismo teológico, ele vem relativizar, vem suavizar o pecado, certo? A pessoa está lá no mundo do pecado, mas as pessoas estão suavizando, não se ataca o pecado, não se prega contra o pecado. Exatamente por quê? Porque eu não quero perder seguidores, eu não quero perder membros, eu quero a minha igreja cheia. As pessoas, e tem muitas igrejas que não estão preparando as pessoas para o arrebatamento. Agora você, meu amigo, preste atenção onde você está. Veja, faça como os cristãos primitivos, que aquilo que o pastor pregava, e quem pregava era o apóstolo Paulo, não era o Josafá, era o apóstolo Paulo que pregava, e os bereanos iam para casa conferir se estava escrito na palavra.
confira a palavra. Se o teu líder está te ensinando algo que não está na palavra, a Bíblia diz, ainda que um anjo lhe pregue um outro evangelho, considere maldito, não fique debaixo de maldição, não fique ouvindo coisas que ficam massageando a tua vida, até porque os hinos e as mensagens hoje é você o centro. Eu estava ouvindo um hino e eu não conseguia ouvir até o final, aquilo estava me dando agonia. Estava colocando Jesus lá embaixo, o ser humano lá em cima, sabe? E as pessoas ficam assistindo esse tipo de coisa, sabe? Essas melancolias. Ah, e ele veio, é só chamar que ele já vem, e é só clamar que ele já está perto, e ele não se afasta de você, sabe? É exatamente isso. É colocar o homem no centro e Deus lá embaixo. Ou seja, Deus não é Senhor, Deus se torna servo. Isso é falso, é maldição. Não fique num lugar como esse. Procure o verdadeiro evangelho, procure uma igreja séria para você se congregar, certo? E Deus vai abençoar a tua vida e a tua família. Amém? Deus te abençoe. Amém. É muito interessante essas colocações, né, pastor? A gente vê, eu comentando também a respeito disso, que o evangelho que massageia o coração, que massageia o nosso ego, ele não nos leva a arrependimento. É necessário que nós, como pregadores da palavra do Senhor, possamos, dentro da pregação, trabalhar o arrependimento dos pecados, ou seja, eu tenho que ter consciência do meu erro e que se eu estou em pecado, eu devo me converter ao Senhor. Através da conversão que vai acontecer, eu vou receber de Deus, né, a oportunidade. Veja bem, não é que você vai aceitar Jesus Cristo, você vai estar já salvo, mas você vai ter a oportunidade de mudar a sua vida, né, e trabalhar nos caminhos do Senhor. Porque a promessa de Deus, ela vem sempre de uma condição. O que é a condição? Né? O ser. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha bem, orar, buscar a minha face, arrepender do quê? Dos seus pecados, eu ouvirei do céu, né? E sararei a sua terra. Então há uma condição, né? Paulo, quando estava na prisão, o carcereiro fosse matar, não, mas como é que eu faço para crer, né, aceitar esse Jesus? Crer, para receber salvação, perdão. Crer em Jesus, né, e será salvo tu e sua casa. Então ele tem a condição de crer, acredite, tenha fé. Jesus, ele pode trazer a salvação, mas depende de você, depende, né, do seu comprometimento com a palavra do Senhor. Hoje eu estava falando com meu filho. Às vezes, falar que creio em Deus, né? Eu faço minha oração, mas você não adianta fazer oração, como o pastor falou já hoje, né? De bonzinho, o inferno está cheio de bonzinho. Então a gente tem que entender que nós precisamos cumprir aquilo que está na palavra do Senhor. Né? Eu vou falar agora aqui sobre a normalização do pecado. Aí eu vou convidar a pastora Rose, depois de falar o segundo subtópico, a respeito da imoralidade sexual. Vamos falar aqui com o pastor agora a respeito da crise ética e moral, né? Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa, que a pessoa denomina-se de ética, né? Então, nós temos, vendo falar a respeito de lei, na lei moral, né? Lei que a gente, no início não havia lei escrita, mas tinha a lei moral, onde as pessoas eles eram éticos, no caso assim, sabiam que não podem matar uma pessoa, então eu não vou matar, eu sei que não é, né, não vou matar ela, né, porque eu sei que é errado. Então, essa lei moral. Então a lei, quando veio a lei através de Moisés, né, de Moisés, quando escreveu não só os 10 mandamentos, mas colocou, além dos 10 mandamentos, outras leis que foram as 613, né, pastor? Que era colocada ali no Talit, né? Uhum. No Talit, onde aqueles que cumpriam as leis, eles usavam aquele Talit. Todas as vezes ali, que eles cumpriam a lei, mas era a lei, eram legalistas, religiosos muitas vezes, né? E Deus falou, né, através de Ezequiel, que ele ia pegar nosso coração, que era de pedra, e ia colocar no coração de carne, coração que pudesse, né, que não era um coração endurecido, não era um coração quebrantado, né? Aí nós vemos que essa crise, né,
muitas vezes ela não passa. Tem pessoas que não estão nem aí para isso. Eles vivem fazendo a coisa errada e estão rindo e se vangloriando. O que o senhor tem a dizer a respeito? Essa crise ética e moral, né, ela se torna uma crise porque as pessoas querem pautar segundo aquilo que eles pensam, segundo seus próprios padrões. E aqui está dizendo aqui, ó, a concepção de obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Ou seja, se eu vou suavizar os meus erros, como é que eu vou melhorar? Se eu ficar suavizando, relativando, se eu ficar dizendo que aquilo que eu faço de errado, entendeu? Dentro da minha ética, o meu conceito está certo, de que me vale a palavra de Deus? Entendeu? Então essa crise, ela se instala no meio do ser humano porque ele abandona Deus, ele deixa o código de ética dos cristãos, que é a palavra de Deus, através ali do Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Aquilo ali é o código de ética, certo? E qual é o código de ética da pessoa sem Cristo? Vingativo, né? Eu vou vingar, eu vou pagar mal com mal. Se a pessoa me fez mal, eu vou pagar com mal. Se a pessoa me fez bem, eu vou pagar com bem. Então Jesus, ele veio exatamente dizendo, olha, o código de ética do céu é o seguinte: se alguém te ofende, perdoa, certo? Se alguém lhe pedir a túnica, a capa, libere também a túnica. Ou seja, o código de ética de Jesus, ele é diferente daquilo que o código de ética do mundo oferece. E essa crise se instala por quê? Porque ela não subsiste. Você não subsiste nos seus próprios pensamentos. Há contradição, há enfraquecimento. Mas quando a gente permite, né, que a partir desse momento nossa ética, nossa moral seja pautada com a palavra de Deus, o Espírito Santo, a gente vai se submeter à palavra. E aí o Espírito Santo vai regenerar em nós e fazer com que os seus frutos passem para nós também. Porque os frutos é do Espírito Santo. Os frutos não é teu, não. A Bíblia diz os frutos do Espírito. Não está falando os frutos do homem, frutos do Espírito. É o Espírito que vai gerar em mim, se eu quiser, se eu permitir. Eu que vou dizer, Jesus, eu estou muito nervoso. Estou precisando de mansidão. Jesus, me ajuda. E o Espírito Santo vai trabalhar. O Espírito Santo vai gerar em mim mansidão. O fulano fez algo contra mim, eu estou triste. Oh, meu Deus do céu, estou perdendo o sono aqui. Jesus, Espírito Santo, me ajuda a perdoar. O Espírito Santo traz calmaria no meu coração. Por quê? Porque o código de ética da Bíblia está dizendo, perdoa, certo? Então, mas eu tenho razão. Não tem nada a ver, meu. Jesus disse... Pode ter razão que for. Né? Pode ter a razão que for. É melhor você ser feliz do que ter razão. Então, tem gente que come o veneno, toma o veneno e espera que o outro morra. Ou seja, é as mágoas. Você está nutrindo mágoa, nutrindo sentimento de tristeza? Pede o Espírito Santo. Jesus, a partir de hoje, eu quero viver a ética do reino. Eu quero que a minha moral, o meu caráter seja pautado nas Escrituras. Me ajuda, Jesus. E não pense que o fruto é seu, que você vai produzir isso. Peça o Espírito Santo. Se convença de que o Espírito Santo é que vai gerar em você esse sentimento, esse fruto. E através da ação do Espírito Santo, você vai poder perdoar. Você vai poder ser um instrumento de cura. Você vai poder abraçar. E aí, a partir desse momento, é que a gente vai ver que tudo aquilo que o mundo nos oferece torna-se banal, certo? Então, aquilo que o mundo nos oferece como normal, olha, isso é correto, porque todo mundo faz, todo mundo está fazendo, né? É normal, todo mundo faz. Não é verdade? Quando todo mundo faz, parece que é o correto, mas não é. É o que a palavra está dizendo. E a palavra está dizendo que através do fruto do Espírito é que eu vou me afastar dessas imoralidades, é que eu vou manter o meu pensamento, a minha fé intacta em Cristo Jesus.
através da palavra. O código de ética da palavra do cristão é a Bíblia Sagrada. É por isso que a gente não pode relativar, a gente não pode reescrever, ressignificar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela se renova a cada dia. Ela se renova no sentido de apontar os pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Mas também a palavra me ensina que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a palavra, ela sempre vai ser o nosso norte, o nosso fundamento, e é que vai nos fortalecer para que nós possamos ser luz em meio às trevas. Glória a Deus, né? Agora eu gostaria de chamar a minha prima, a pastora Rose, trocar o lugar com o pastor Safá. Gente, a gente está arrumando o estúdio aqui, né? Na semana que vem, se Deus abençoar, e esse festival vai abençoar, nós vamos estar no estúdio, né? Já pronto para um podcast bem legal, muito. E nós estamos vendo que Deus ele tem um trabalho, né? Um chamado para nós nesse sentido de levar a palavra do Senhor também, não só através do ensino, mas também através das mídias sociais. A gente está no início da caminhada, assim, com relação às mídias sociais. Eu ainda sou, né, um pouco novo nesse negócio, mas estou aprendendo. E à medida que eu vou aprendendo, a gente vai abençoando cada um dos nossos irmãos. Então, com vocês, a minha prima Rose, ela vai se apresentar, a pastora Rose vai se apresentar para vocês um pouquinho, e já nós vamos buscar um pouco da sabedoria da vida da minha querida prima. Amém. Que a graça e a paz estejam no coração de todos vocês que estão aí nos prestigiando nesse momento muito especial, que é aprendermos da palavra de Deus, para que a gente não deturbe, né? Não use a própria Bíblia para dar desculpas naquilo que a gente quer fazer, né? Que se chama pecado, porque a Bíblia própria diz, o nosso Criador ele nos deixou bem claro que enganoso é o coração do homem. Quem poderá entendê-lo? Né? Está lá em Jeremias 17:9. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe muito bem que o nosso coração um dia ia desejar outra coisa. Até que, como disse o pastor Josafá, nós nos chegássemos até Cristo. E eu quero deixar aqui para você sobre a imoralidade sexual. Né? A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Está lá em Romanos, capítulo 1 de Romanos, que nos diz assim, olha, estamos aqui na base da palavra de Deus, falando a verdade do Senhor para a nossa vida. Talvez essa verdade não agrade você, como um dia não agradou a mim. Porque eu demorei muito para me converter, eu me converti com 34 anos e até lá o desejo do meu coração me levou a muito sofrimento. Né? O Senhor sabe muito bem quem Ele fez e a doutrina da palavra de Deus, na verdade, ela vem nos ajudar a vencer o desejo do nosso próprio coração, que vai nos levar a muito prejuízo. Talvez esses prejuízos sejam para a nossa vida toda. Não é? Talvez esses prejuízos não tenham, como ser sanados na nossa vida, mas nós estamos aqui, ó. Vamos ler para você o capítulo 1 de Romanos, de 24 ao 26. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Quando nós possuímos o corpo de alguém, quando uma pessoa possui o corpo da outra pessoa, ela não está simplesmente tendo o prazer da carne. Ela está também recebendo toda a carga espiritual que a geração e a geração daquela pessoa deu para ela. Quando um corpo de um ser humano entrelaça com o outro, ele está recebendo uma descarga de muita coisa ruim, principalmente quando não está na base da palavra de Deus. Porque Deus assim fez o casamento para quê? Para que o leito fosse imaculado. Para que não houvesse brecha, para que o inimigo soprasse na sua vida a irresponsabilidade de não assumir a outra pessoa, dar o seu nome a ela, mas para que você tenha a responsabilidade de saber que o casamento é para a vida toda. Né? Às vezes acontece
né, de haver uma separação, e o próprio Deus, na verdade, o próprio Deus faz com que a pessoa arrume outra pessoa, mas é por Deus, quando o irmão espera no Senhor, e esperar no Senhor é esperar no Senhor, não é ir, né, adiante e fazer, como disse pastor Josafá, entrar no seu achoísmo e dizer, eu acho que Deus preparou, né? Aguarda. Deus, ele sempre trabalha no sobrenatural na nossa vida, e nesse caso ele vai agir, com certeza, e assim a felicidade virá, não é? Então temos mais aqui, no versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura, em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natural. Deus, ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Talvez para alguém isso não seja agradável ouvir, mas é a verdade. Nós não podemos praticar a nossa vida do jeito que a gente quer, se não for baseada na verdade. Quando você age fora da verdade, você está trazendo da outra pessoa, da geração da outra família com quem você se entrelaçou, toda a maldição hereditária que aquela família possui. Aí você fica com legiões de demônios na sua mente, levando você à circunstância que você não pode vencer, que não tem como você própria, com as suas forças, destruir toda a cilada que vem sobre a sua vida, mas porque você mesma escolheu viver aquilo, porque você mesma optou para o desejo do seu próprio coração. Pastora, como que nós sabemos que o desejo do nosso coração é enganoso? É através da palavra. É através de Deus, é através de Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Verbo significa palavra. Jesus é o amar, é o curar, é o libertar, é o salvar, é o ensinar. Como disse o nosso professor Anselmo, nós precisamos estar na presença de Deus, estudando a sua palavra, porque é através dela que nós somos fortalecidos e descobrimos através dessa força a como resistir o desejo do nosso coração, enganoso, traiçoeiro e ardiloso, diz algumas versões. Abra sua Bíblia e confirme você mesmo. O desejo do nosso coração, ele nos leva a muitas situações vergonhosas e tristes e faz com que nós pequemos 2 vezes, conforme a palavra. Pecamos contra Deus, agindo numa sexualidade não abençoada por Deus, porque o sexo é um presente de Deus para nós, seres humanos. O sexo não foi o diabo que completou quando Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não foi o inimigo que colocou, foi Deus. E Ele quer que a gente pratique de uma forma perfeita, saudável, pura, de uma forma imaculada, para que o inimigo não entre nesse movimento que a gente faz conforme o desejo do nosso coração e acabe trazendo para nós muitas circunstâncias horríveis e às vezes até funestas, né? Podemos morrer nessa situação. Mesmo? Então nós estamos aqui para esclarecer a você que está aí do outro lado, você que já conhece, glória a Deus, acrescente a luz de entendimento de Cristo na sua mente, para que você possa transmitir isso para outra pessoa também. E a você que ainda não tem esse conhecimento, saiba que Jesus, quando ele disse em verdade vos digo, ele quer dizer que a Bíblia não é mudada, nunca. A Bíblia não muda. E alguém está tentando, talvez, fazer uma Bíblia mais maleável, umas palavras mais aceitáveis, tirar aquilo. E Deus mesmo já escreveu: ai daquele que mudar um ponto, uma vírgula ou um tio da minha palavra. A palavra é do Senhor e nós precisamos
praticá-la, ensiná-la e esclarecê-la. Por isso nós estamos aqui, abençoados pelo professor Anselmo, com esse estúdio, aproveitando este momento para esclarecer para você que precisa desse esclarecimento. Talvez até você saiba, mas a força do seu coração te leva àquilo. Tenha esse tempo de vida seu para se arrepender, voltar atrás e praticar aquilo que realmente o Senhor chamou você para praticar. Viver uma vida feliz. E felicidade começa com fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a palavra correta que direciona você a uma doutrina correta, a uma disciplina correta, a um entendimento exato daquilo que realmente quer o seu coração. E se o seu coração está enganoso, procurando outra coisa, e talvez isso dê talvez um up negativo dentro de você, e você não resiste, você quer, leia. Busque na casa do nosso Pai Celestial entender aquilo que você leu. Não se dobre ao desejo do seu coração. Procure analisar se ele é plano de Deus na sua vida. Porque o plano de Deus para nós é muito maior. O caminho do Senhor para nós é muito longo. O plano de Deus é de paz e de bem. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, agradeço a minha liderança que está orando por mim para que eu esteja aqui também fortalecida para passar para vocês o que eu recebi de ensino. Amém? Agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Que maravilha. Belas palavras. Mas vamos continuar falando. Amém. A respeito também, minha prima, de algo que é valioso, muito valioso para Deus, né? Que é a nossa vida, é a vida humana. A vida humana ela é algo valioso. Outro dia eu estava lendo que Deus ele fica tão triste quando alguém ele se entrega ao pecado e sabe que aquela pessoa não vai voltar. Ele se entristece, porque ele quer que todos sejam salvos. E nós vemos que nos tempos atuais, as pessoas têm uma regra hoje que colocaram, que é o meu corpo e minhas regras. O meu corpo, eu faço dele o que eu quiser. Eu faço dele o que eu achar necessário fazer. E estão tirando a sacralidade, o sagrado da vida. Ou seja, trazendo à tona algo que nós, como cristãos, somos totalmente contra, que é tirando o aborto, entendeu? Colocando o aborto, colocando o aborto na vida das mulheres. Ou seja, como o pastor falou no início, que é a relativização do pecado, o convencimento das pessoas, não, você é linda, como é que você vai deixar esse bebê crescer dentro de você? Como é que você vai ficar depois, vai ficar um corpo feio? Aí as meninas correm para uma clínica de aborto. E Deus sabe como é o nosso coração com relação a isso, quando a gente vê algo semelhante a isso, que a gente sente, a dor que a gente vê. Outro dia eu estava vendo um vídeo onde eles estavam mostrando como fazem isso, E aí isso para mim ele me impactou muito, porque era cortando a criança dentro da barriga. Muito triste. Muito triste. Então, pastora, com relação a isso, qual a sua experiência? Sei que só teve, você é mãe de 2 filhos. Você imaginaria você ter coragem, porque tem tanta coragem, ou você está fora de si para tirar uma criança do ventre. Como a senhora vê esse mundo como está hoje, esse culto ao corpo, porque o meu corpo e minhas regras eu quero. E aí então eles preferem proteger um cachorro, ou seja, um pet, do que proteger um feto que está na barriga. O que a senhora fala a respeito disso para nós? Não a palavra. Olha, em primeiro lugar, aqui, na verdade do nosso Pai,
nosso Criador, nosso Abba maravilhoso, que nos ama e nos escolheu no ventre da nossa mãe, não deixou que nós morrêssemos ali, ou não permitiu que os nossos pais nos abortassem ou não nos aceitassem, não é? Aqui está escrito em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Então glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. O nosso corpo, a vida, como o professor começou falando, a vida é o primeiro dom que Deus nos dá. É o primeiro dom que Deus quer que uma mulher também gere dentro dela. É o primeiro dom que nós, mulheres, sabemos que temos de Deus. A vida. Então, a vida não é nossa, a minha vida não é minha, o meu corpo não é meu. Aqui diz que pertence ao Senhor. Como é que eu vou tirar alguém de dentro de mim que Deus colocou dentro de mim? Talvez hoje muitas mulheres engravidam sem querer. Engravidam por um passeio, por uma excursão, por uma festa, por um divertimento. Não é através de um casamento, não foi programado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Como Deus diz aqui na palavra de Deus, Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Então a gravidez veio pela circunstância da vida que você criou para você. E aí Deus te dá a oportunidade de você amadurecer. Ou você mostrar para você mesmo quem realmente é você. Se você vai tirar este filho, se você vai entregar ele para alguém, se você vai jogar ele no rio, como nós já vimos matérias assim, se você vai jogar ele fora, no lixo, que muitas matérias também já aconteceram isso, e várias circunstâncias aconteceram com recém-nascidos, que a mãe mostrou para ela. Deus deu o dom para ela gerar e ela mostrou para ela mesma quem realmente ela era. Então, é o filho que mostra quem realmente nós somos. Ou vamos cuidar com amor, ou vamos deixá-lo fora da nossa vida. E viver a nossa própria vida, sendo que essa palavra própria vida não nos pertence. Nós somos do Senhor. E o Senhor nos ensinou, olha, crescei-vos e multiplicai-vos. E a minha multiplicação hoje são os meus netos. Como é que você vai multiplicar se você quebrou ali, no seu filho, no seu ventre, a sua multiplicação? Então não há como você viver a palavra de Deus, que Deus já ordenou para você. Cresça e multiplique. Os filhos são seus herdeiros e a sua multiplicação são os seus netos. Então a obediência à palavra de Deus está nisso. Eu, me permita, professor, eu já sofri a última gestação minha foi um aborto. E eu sofri muito. Eu já tinha meu filho e tinha minha filha. O meu primeiro filho eu perdi na hora do parto. Eu entrei numa depressão horrível. E o meu quarto filho, a minha quarta gestação, eu perdi com 3 meses. E este aborto, que não fui eu que criei, foi uma circunstância de um acontecimento na minha vida, me trouxe muita dor. Eu gostaria muito de ter tido aquela criança. Mas como o Senhor nos diz aqui, os planos são dele, não é? E Ele é quem nos dá os filhos. Para que nós façamos o que com os filhos? Devolvamos para Ele também. E assim os nossos filhos amanhã vão ser profetas. E muitas mulheres hoje não querem ter filhos porque estragam o seu corpo. Outras engravidam e abortam. Saiba, você está rejeitando ter um profeta do futuro. Você está abortando um profeta que Deus pode usar no futuro. Amém? Essa é a minha parte que eu tenho para deixar. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, voltar com o pastor Josafá, para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Meus amados irmãos, temos um probleminha com o YouTube, né? Mas a gente vai ajeitar isso aí. Eu vou passar essa live aqui, vou gravar ela e vou colocar no YouTube também.
Mas Deus, ele é maravilhoso, ele nos oportunizou mais uma vez estar aqui com o pastor Josafá, um grande conhecedor da palavra do Senhor. Glória a Deus. A minha prima também, a pastora Rosa, uma grande... Estou nessa caminhada, não sou tão grande grande pastor, mas é uma grande pessoa, Estou né, aprendendo aqui, glória a Deus. que vive a palavra do Senhor, né, intensamente. Né? Eu falo assim que, eu sempre falo para ela que por ver o exemplo dela em servir a Deus, é que eu voltei para a casa do Senhor. Então, Glória a Deus. isso, né? Feliz porque nós temos exemplos que hoje, né, a verdade assim, o Evangelho ele nos convence, né? Ele nos transforma, mas eu vejo que o exemplo também, ele arrasta pessoas, ele arrasta. Jesus, ele não chamava a multidão para si, a multidão ia onde ele estava. Amém? Então, pastor Josafá, primeiramente eu agradeço a Deus e ao Senhor pela oportunidade, né, de o Senhor estar aqui conosco mais uma vez, né? Sempre bom tê-lo aqui no meu escritório, que também é um estúdio, né? Sempre bom tê-lo aqui e a gente aprende muito com o Senhor. Gostaria que o Senhor fizesse uma colocação, né, final a respeito de tudo que nós vimos hoje e deixa Deus te usar. Amém. É sempre uma alegria poder estar aqui, né, falando, comentando da palavra de Deus. Nós aprendemos enquanto também ensinamos, certo? Eu sempre digo que recordar também é aprender. Amém? E ouvindo aqui a pastora Rose, falando aqui do corpo, né, o Anselmo também da vida que é sagrada. Queridos, sagrado quer dizer aquilo que veio de Deus, aquilo que é extremamente importante. Né? Essa relativização da vida, isso tem levado o ser humano, a raça humana, numa decadência muito grande. Onde, infelizmente, a gente não prega aqui que você não deve amar os animais, que você não deve cuidar. Não é isso, né? Não é isso. Você não deve maltratar animal, até porque isso é errado. Mas você valoriza mais um pet do que um ser humano, isso é antibíblico, tá bom? Algumas vezes, algumas pessoas até falaram, poxa, mas esse pastor aí é contra, odeia os animais. Não, de forma alguma, eu tenho um bichinho lá em casa. Mas o que a gente está vendo é exatamente isso. Às vezes as pessoas dão uma ênfase para bicho, para animais, e o ser humano, eles não estão nem aí. Entendeu? Então a gente vê isso há quantos anos aqui no Brasil, na época da roda, né, que as mulheres pegavam seus filhos e deixavam nas matas, né, e ali eles morriam, comidos por bicho, e eles criaram, né, a roda que eles colocaram no muro, né, e somente naqueles conventos onde as mulheres de madrugada, durante a noite, elas colocavam numa roda, girava, né, e a criança ia para dentro do muro e não tinha contato nenhum. E eu estava indo no hospital agora, né, que tem um projeto agora que é da adoção, né, onde a mãe, quando não quer mais o filho, né, pega e vai lá e doa, né, faz a doação. É uma maneira deles fazer com que essa criança, né, pelo menos seja acolhida, aquilo que a gente volta exatamente. Claro, isso é válido? Só que isso aí é só o sintoma. Mas a causa, exatamente, quando a pessoa deixa de entender que o seu corpo é algo sagrado. Ou seja, você é sagrada. Você é uma moça tão bonita, mas não valoriza a sua vida. Você é um rapaz tão bonito, mas não valoriza a sua vida, não valoriza o seu corpo. Certo? Ou seja, aquilo que a Bíblia diz, que nós somos templo do Espírito Santo. E você está destruindo o seu templo, o templo de Deus, a morada de Deus, com as drogas, a imoralidade, a prostituição, certo? Está marcando o seu corpo. Você que fica desenhando no seu corpo, você está violando o templo sagrado de Deus. Cuidado com aquilo que você veste, com aquilo que você coloca sobre o teu corpo e até mesmo aquilo que você ingere. Sabe por quê? Porque você pode estar trazendo imundície para o templo que é do Espírito Santo, certo? Se é sagrado, busca as coisas que são sagradas, certo? Valorize a sua vida, amém? E você, né, que a pastora Rosa está dizendo aqui, se por um acaso Deus permitiu você engravidar, é uma vida que está dentro do teu ventre.
tá ok? Valorize, é um instrumento de Deus, isso vai servir de bênção para a tua vida. Então, nós aprendemos aqui, não suavize o pecado. Pecado é pecado, e pecado só se resolve com arrependimento e buscar a presença de Deus. Amém? Então, não brinque com o pecado, não fique suavizando, não fique aí querendo ouvir pregadores que ficam aí passando a mão na sua cabeça, certo? Não te direciona. Às vezes a pessoa está ali ignorando, está vendo que está no erro, mas o seu líder fica ignorando, porque senão eu vou perder. Não, você está te perdendo de qualquer jeito se não te ensinar a palavra de Deus. E para você que deseja ouvir um pouco mais da palavra de Deus, eu te convido, você que mora aí perto do bairro dos Remédios, né, na Portilho de Melo, tem a congregação Rosa de Saron. Todo domingo de manhã estamos ali ouvindo, aprendendo a palavra de Deus. De 0 até 100 anos tem uma classe para você. Não perca tempo. Vai lá, né, estudar a palavra de Deus, tirar suas dúvidas. E escola dominical é a melhor e maior escola teológica que existe no planeta Terra. E você não pode ficar de fora. Levante cedo de manhã, quem sabe, né, na sua igreja aí acontece em dias diferentes. Mas vai, frequente, estude a palavra de Deus, porque cuidaste nela a vida eterna. O meu povo sofre por falta de conhecimento, e conhecimento é através da palavra, estudando a palavra, dia após dia. Jesus disse assim, ó, né? Fale da palavra, dormindo, acordando, trabalhando, aonde você estiver, fale a palavra, é a palavra de Deus. Tá bom? Vem estudar a palavra de Deus conosco ali na Rosa de Saron, a congregação Rosa de Saron, Assembleia de Deus, e na sua igreja. Frequente os cultos de ensino, tá bom? Deus tem uma bênção para você. Quero aqui agradecer a oportunidade, enviar também um abraço a todos, né, as ovelhas ali da Rosa de Saron, para o pastor Marcos, que é o pastor de área, pastor Lúcio Francis, nosso abraço, nosso pastor presidente. Deus abençoe e é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, professor Anselmo, a pastora Rose também, né, brilhantando aqui esse podcast. Fica a nossa palavra de gratidão. Ore pela minha família. Nós precisamos de oração. Que o Senhor Jesus abençoe você, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Maravilha. Mais uma vez agradecer a presença dos duas pessoas muito queridas para mim, minha prima, né, e o querido amigo pastor também, o pastor companheiro das obras, né, daqui do campo de Santana. E dizer que na semana que vem, em nome de Jesus, no estúdio vai estar no jeito para um podcast bem legal. Porque assim, aqui faz tudo ao vivo e a cores, né? Tudo assim, não é improviso, mas tem coisas que a gente não controla, como por exemplo, o que aconteceu com o YouTube agora, não sei o que houve. Aí eu vou pesquisar e aprender para fazer algo melhor para vocês. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês. E como o pastor falou, estude a palavra de Deus, como a minha pastora Rosa falou, busque na palavra o conhecimento, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos vai tirar do mundo do pecado. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.